um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitória se hoje eu olho pra trás, e a minha frente eu sei existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou, e ao longo dessa estrada sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Fala comigo, mulheres! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quem tá por aí? Fala comigo, liga essas câmeras que eu preciso ver gente aqui na minha frente, por favor. Mariellen, muito bem! Olha a Lu aí, gente! Tava louca para conhecer essa mulher! Elaine, seja bem-vinda! Daisy, Flivian, nossa, que nome bonito, Flivian, Rose, Ju maravilhosa, quem mais? Meu, que tanta gente na sala, que lindo, Simone, seja bem-vinda, Ana Lúcia, não ligou a câmera, Aristide, seja bem-vindo, e os outros contatos são da Ju e o meu, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Cléo Martins, sou uma mulher que amo fazer o que eu faço. Gorete chegando aí também com a gente. Deveria, nesse momento, como é que se diz? Nessa época não se fala mais em Rede Globo, né, gente? Eu nem assisto mais Globo na vida. Mas era o sonho de criança, né?
ir para a Globo, ser uma artista. Não realizamos o show, como é que é o sonho de ir para a Globo, mas nem precisa, né? Não era lá que eu queria estar. Mas aí a gente começou com essa linda música e hoje nós estamos aqui, né? Nesse momento reunidas com vocês, com uma mulher extraordinária, né? Como a gente fala aí, o nosso clube é um clube de mulheres extraordinárias. Para quem ainda não conhece, depois a gente fala um pouquinho no final sobre o clube. Todas convidadíssimas para fazerem parte. Muitas já são do clube, já estão aqui apoiando, uma apoiando a outra. É com muita honra que nós iniciamos hoje um dos projetos dentro do nosso clube, né? Nós temos uma área premium dentro do clube, hoje são mais de 450 mulheres, e nós temos uma área premium, que é um passo mais, que essas mulheres resolveram dar, essas que já estavam aí comigo há 2 anos e pouco. Eu quero mais, Cléo. Só ficar no grupo lá, assim, só participar dos eventos é pouco, eu quero me desenvolver também. E, então, a gente tem essa área premium, lá dentro a gente dá mais conteúdos, a gente troca informações, a gente abre espaço para as mulheres trazerem também a sua mensagem para o mundo. Nós já estamos nessa área premium há 6 meses. A Maria chegou agora na área premium, né? Conheci ela há pouquíssimo tempo, mas o que eu falo é o seguinte: tem mulheres que estão caminhando comigo desde o início do clube e que não foram para o próximo nível. E tá tudo bem, porque cada uma tem o seu momento na hora certa, tudo na hora certa. Só que eu já falava até para as meninas assim: nós vamos começar juntas aqui. A gente começou em janeiro. E aí, eu acho que elas lembram, né, quem está aqui comigo, que eu falei assim, ó, a gente está só começando em janeiro, mas vai chegar um momento que vai vir pessoas direto para a área premium. Elas não vão nem querer ir lá para o grupo oficial, porque não dá para ficar muito aberto. Vocês sabem, né, como é que é um grupo de WhatsApp com mais de 400 mulheres, né? Então, a área premium é um grupo seleto, é um grupo menor, e hoje, né, a gente está iniciando um novo projeto dentro dessa área, que é palestras. Porque desde o início de janeiro até aqui, a gente vem treinando as mulheres. Tem muitas mulheres que já vão para o palco, que já são palestrantes, tem aquelas que ainda não, que querem ser. Então, a gente dá oportunidades para elas. Já falei demais aqui, né? Mas eu sou essa mulher aqui que vocês estão vendo. Eu amo verdadeiramente o que eu faço. E hoje, então, nós vamos iniciar esse novo projeto. Deixa eu só pegar aqui para eu apresentar para vocês a minha convidada de honra. Nós estamos, é como se nós estivéssemos num evento, tá, gente? Por isso que a gente começou com a música, né? Para a gente já ir se animando. Então, agora a gente vai escutar a palestra, depois ela vai abrir um tempinho aí para vocês também trocarem informações, quiserem falar. Mas, ó, faz barulho, tem emoji aqui embaixo, né, se quiser falar também no meio do caminho aí, levanta a mão, a nossa palestrante tem autorização para responder vocês, tá? Quem já conhece a Maria aqui? Quem já conhece? Eita, eu acho que todo mundo conhece ela, mesmo que seja do grupo, né? Porque tem várias convidadas que vieram por ela. Quem já viu ela palestrar? Quem vai ver pela primeira vez? Conta aí para mim. Primeira vez que vai ver ela palestrar, beleza, então. Então vamos fazer o seguinte, faz de conta que eu tô no palco, tô com o microfone na mão, a gente tá esperando ela entrar, porque ela ainda não entrou, né, gente? Ela já tá aqui na janelinha, mas ela não entrou, faz de conta que ela não entrou, e vamos fazer como tem que ser feito, como ela merece, tá? Como ela merece. Quero apresentar para vocês aí, então, a nossa palestrante da noite, Maria Antônia de Jesus. A Maria, que é mãe do Gabriel Henrique, ela que é mãe do Arthur, ela é mãe do João Otávio, e olha só, gente, ela já veio com o pacote completo. Ela é avó do Henrique, do Miguel e da Helena. Meu Deus, só nomes lindos, hein, dessa família. Não tem nenhum assim, tipo Cleomara, que é o meu, né? Bem antigo, assim, por isso que pode chamar de Cleo. A Maria, ela é bacharel em Direito, ela é psicanalista, neuropsicanalista, ela é especialista em hipnose clínica, e ela tem a técnica dela, ela vai explicar aqui, que é única, que é só dela. Ela também
No dia 10 de outubro, ela vai estar lançando o livro dela, um livro em coautoria. Então, para quem não sabe, já falei aqui, quem já sabe, fica de olho que ela vai lançar o livro dela aí. E ela também atuou como advogada durante 3 anos. Essa mulher, meu Deus, hein? Quem segura essa mulher? Ninguém segura essa mulher, né? E depois, então, ela migrou para terapia, que foi o que fez melhor para ela, né? Ela se encontrou. E aí ela está nessa jornada há 7 anos. Com vocês, no palco, Maria! Vem para cá, mulher! Boa noite, meninas, né? Temos que falar meninas barra menino, né? Que temos um menino aí também, né? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer é, único estar aqui com cada uma de vocês, trazer um pouquinho, né, de conhecimento, de troca, de aprendizado, né? Porque eu digo que a gente está para transbordar uma na vida da outra, né? E tudo que nós aprendemos, a gente só soma, né? É uma somatória de aprendizado que nos faz e nos torna essa mulher que somos e estamos em busca. O nosso encontro hoje, essa nossa palestra de hoje, ela está voltada para a área do empreendedorismo, mas também de como ser mulher, mãe, e mesmo assim não se perder de si mesma, né? É algo muito, se nós pararmos para pensar em tudo isso, a gente vê o quanto é um combo completo, muito difícil, e nós, como mulheres, temos uma missão que muitas vezes nos sobrecarrega, né? E a primeira pergunta que vai para cada uma de vocês para começar a refletir é: quantas de vocês já sentiram que estão sempre deixando uma parte de si para depois? Anotem, por favor, se puderem, porque lá no final, talvez nós tenhamos uma outra convicção desta pergunta, né? Se vocês quiserem, eu repito. Querem que eu repita? Tá. Quantas de vocês já sentiram que estão deixando uma parte de si para depois? Isso é muito importante, porque nós carregamos uma pressão invisível o tempo todo. Nós carregamos uma culpa da maternidade, uma exaustão silenciosa, o mito da escolha mãe versus empreendedora versus mulher, e ser tudo para todos e esquecer de si. Então, são pontos muito importantes e que muitas vezes nós nos colocamos de lado, nos anulamos, porque nós queremos ser mãe, dona de casa, empreendedora, vivemos carregada, sobrecarregada emocionalmente, fisicamente, mentalmente, e cuidamos de tudo, cuidamos de todos, mas sempre nos deixamos por último. E mesmo fazendo o impossível, muitas vezes carregamos uma culpa silenciosa, né? A culpa, geralmente, ela está muito atrelada com a maternidade, porque nós queremos estar presente o tempo todo para os nossos filhos, né? Nós se culpamos porque muitas vezes não estamos presentes o tempo todo, nos culpamos por nos irritar muitas vezes com a sobrecarga que nós temos o dia todo, e mesmo assim a gente ainda se culpa por sentir sobrecarregada, com medo, se irritando com determinadas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nos culpamos por sonhar com algo além dos nossos filhos. Parece que a gente está falando, a gente está colocando os nossos filhos de lado e dizendo assim, poxa, será que nós temos o direito de sonhar com outras coisas que não seja a maternidade, né? E também nos culpamos por trabalhar muitas vezes, por tentar equilibrar o lar, o negócio, e ainda nos cobramos perfeição em tudo. A gente acha que sempre não deu o suficiente, que sempre foi pouco. Essa culpa, ela nasce da ideia distorcida de que ser uma boa mãe é se anular,
eu me anulo para ser a melhor possível para os meus filhos. Mas a verdade é que quanto mais eu, ela e vocês se cuidam, se realizam e se respeitam, mais você ensinam os filhos de vocês que amor próprio, liberdade e verdade. Eles têm que caminhar juntos. E a gente não pode simplesmente se colocar de lado para fazer com que o outro se sobreponha sobre nós. E a gente carrega essa culpa o tempo todo. Então você não precisa se escolher entre mãe, mulher, empreendedora. O que você precisa é ser inteira, leve e presente. Presença para você, muitas vezes. E dentro de tudo isso, eu ainda trago para vocês que muitas vezes a gente não precisa se preocupar que nós temos que dar conta de tudo, que nós achamos que somos super-heroínas. Eu ouvi de uma pessoa que, um tempo atrás, que falou para mim assim: você não precisa ser a Mulher Maravilha. Às vezes está tudo bem a gente só ser a mulher, está tudo bem a gente sentir dor, a gente reclamar, a gente dizer que não dá conta, a gente dizer que até aqui é o meu limite, eu só consigo isso. Mas a gente está sempre querendo transpor, mas não pela gente, mas sempre pelo outro. Já parou para pensar nisso? A gente está sempre querendo fazer, mas geralmente é para agradar. Geralmente é para que aquele outro nos note, veja que a gente está ali e fez tudo e mais um pouco. E às vezes a gente chega no fim do dia e tá, uau, exatamente assim, ó, acabada, destroçada, sem olhar para nós mesmos, sem lembrar que muitas vezes a gente se esquece de si mesmo e que é muito silencioso esse esgotamento. E que a gente só absorve, só absorve, só absorve. E muitas vezes a gente precisa honrar quem é, quem somos, né? E quem somos nós por trás desses papéis, olhando para a gente com importância, né? E uma das coisas que nós realmente precisamos olhar com muita importância é a autoescuta, nos ouvirmos, entender o nosso limite, dizer para a gente, até aqui eu posso. Nosso corpo grita muitas vezes, nosso corpo fala, nosso corpo nos dá sinais. Só que nós somos mulheres e muitas vezes a gente acha que a gente vai suportar, que vai dar certo, vai dar tempo, a gente vai. Não, a gente vai conseguir, vamos chegar aonde nós queremos. Só que nós não esquecemos que existe uma conta a ser paga, muitas vezes, por conta de tudo isso. Até quando você aprende a se acolher, se respeitar, se fortalecer, e aí sim você acaba se transformando, mudando todos esses sentimentos. E muitas vezes nós olhamos para nós e nos reencontramos diante de tudo isso que nós falamos com os nossos próprios sonhos. Sonhos esses adormecidos, que nós colocamos dentro de uma caixinha, de uma gaveta, e falamos: não, não é o momento. Eu não tenho esse direito hoje. Eu simplesmente vou fazer pelos outros. E quem sabe um dia, talvez lá na frente, eu faça por mim. Aquele sonho de empreender, aquele sonho de estudar, aquele sonho de dançar como a Cleo, aquele sonho de, sabe, tantas outras coisas que muitas vezes a gente engaveta. Mas a gente engaveta porque a gente acha que a gente não tem o direito de ser, de fazer. Nós construímos uma família, porque nós temos essa responsabilidade. E nós não precisamos deixar os nossos sonhos morrerem. Não precisamos deixar eles adormecidos, esquecidos dentro da mulher, dessa mulher que está aí do outro lado, que não olha muitas vezes para si. A mulher que muitas vezes para pensar e não consegue reconhecer a sua identidade, não consegue saber quem ela é.
Ela busca reencontrar seus sonhos e resgatar lá no mais profundo do seu íntimo a sua identidade. Para Mas daí exemplificar vem aquela velha os culpa. papéis que o gestor, que o empresário precisa estrutura. Depois precisa da forma sustentável, ou seja, um negócio sustentável a Por longo favor, prazo, alguém feche o base microfone. sustentável. Obrigada. É lembrar que você não precisa abrir mão de quem você é para amar, cuidar e empreender. Seus sonhos também merecem espaços. Esses espaços estão dentro de você, muitas vezes do seu corpo, da sua mente, e não é se anulando que nós conseguiremos chegar a algum lugar. E diante de tudo isso, eu vou contar um pouquinho sobre mim, né? Não vou trazer spoiler porque esse dia vai chegar, o nosso grande dia, o nosso grande encontro. Mas eu já vivi isso, eu já vivi todas essas sensações, todos esses mistos, né? Fazendo um breve relato, ah, eu já, da minha infância, né? Voltando um pouquinho lá atrás, eu vivi muitas rejeições, muitos abandonos, muita dor, muita ausência, ausência de pai, ausência de mãe, né? E tive que superar perdas assim, inestimáveis por conta de abusos, né, de sentimentos. E aí que entra. Eu fui mãe solo muito cedo, aos 15 anos. Então, ser mãe aos 15 anos é meio que abdicar da sua própria vida, porque você não tinha responsabilidade alguma. E como que eu vou cuidar de uma criança sendo outra criança? O que eu vou fazer da minha vida? Eu abandonei os estudos, eu abandonei tudo à minha volta, porque eu não podia abrir mão dessa criança. E por conta de tudo isso, eu paguei um preço muito alto, que eu só voltei a estudar quando eu tinha aproximadamente uns 27 anos. Eu passei um período muito grande. Eu vim terminar o meu segundo grau, eu devia ter uns 26 anos, nem lembro mais. Foi bem tardio. Eu já tinha me casado, eu já tinha tido outros 2 filhos, e aí a empreendedora teve que entrar em ação, porque, eu tive um marido, esse marido, ele teve câncer, então o tempo que ele ficou praticamente acamado, antes de vir a óbito, passamos muita necessidade. Então eu tive que empreender. E como que era o meu empreender? Sem estudo, sem fazer nada. Não existia possibilidades de eu, ser eu até tinha sonhos, até tinha esses sonhos guardadinhos, como muitas mulheres têm. Mas eu falava: "O que que eu vou fazer? Vou vender pastel". Montei uma barraca na beirada da minha calçada, vendi pastel, churrasquinho, vendi lanche, bebidas, água, ia para praia vender, essas coisas. Por quê? Porque era a maneira que eu tinha de empreender e era a maneira que eu tinha de colocar comida dentro de casa, sem conhecimento, sem saber exatamente como fazer tudo isso. Mas eu só fiz e só voltei a estudar depois que meu marido faleceu. Os sonhos começaram a renascer. Né, não porque ele se foi, mas porque eu consegui enxergar uma janela de possibilidades. Então, como eu fazia tudo isso? No horário do meu almoço, que eu trabalhava no açougue, ao invés de eu tirar minhas horas de almoço, eu ia estudar, ia fazer curso, e e ali começou a escalonar um desejo dentro do meu coração. Eu não preciso ser só isso, eu posso chegar aonde eu quero. Poxa, mas daí vem a culpa. Eu tenho 3 filhos pequenos. Responsabilidade, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser dona de casa, eu tenho que me preocupar com os deveres, eu tenho que me preocupar com a educação e eu ainda tenho que participar, né, trabalhando, trazendo dinheiro para dentro de casa para o sustento. Então, a gente vê o quanto a gente é, uau, muito, muito, muito
capaz, o quanto a gente consegue se levantar de lugares que a gente não imagina que a gente vai se levantar, né. E eu sempre digo que, não só para mim, mas nós não nascemos para viver em pedaços, nós nascemos para ser inteiras, inteiros, e nós temos essa condição, essa capacidade. É só a gente olhar saídas, possibilidades, mecanismos, né, e entender que a gente pode fazer muito mais. Como? Resgatando a si mesma. Nossa, mas como que a gente vai conseguir resgatar a si mesma? Parece tão improvável, parece algo tão distante daquilo que eu estou vivendo e estou passando hoje. Não, muitas mulheres, elas vivem presas nesses papéis que elas assumem, de mãe, de esposa, de empreendedora, de cuidadora. Mas por trás de tudo isso, existe uma mulher que tem nome, história, desejos e propósitos. E cada uma que está aqui não é diferente. Pode ser uma história muito grande, uma história pequena, um desejo muito grande, um desejo pequeno, mas tem. Nós somos movidos a desejos, a pensamentos, a sentimentos, a vontades. Todos os dias, quando nós levantamos, a gente pensa: "Mas e se a gente fizer tal coisa?". Faça, não é o "se" para mim já é como se você já não fosse dar conta. Eu vou, eu consigo, eu posso. Se você parar cada uma que está aqui com suas histórias, que são muitas, e eu imagino que tem um celeiro aqui que fala: "Uau, é uma mais interessante e mais poderosa que a outra". Para olhar para a sua história, para tudo que vocês já viveram e fazer uma reflexão, vocês vão olhar para trás e olhar para 2025 e vocês vão ver aonde vocês chegaram. E às vezes você para pensar, porque eu paro para pensar. Às vezes eu olho para minha casa, para os meus filhos, principalmente quando estão todos juntos, e eu falo assim: "Eu não acredito que eu dei conta. Eu não acredito que eu fiz 3 homens adultos hoje, responsáveis, de caráter, e nós conseguimos", sabe. Então, nós temos nome, história e muitos desejos, muitos, muitos desejos. Nós só precisamos tirá-los da gaveta, colocá-los para fora. Porque nós podemos separar todos os papéis: mãe, mulher e empreendedora. E principalmente respeitando a si mesma, os nossos limites. Principalmente, um exemplo muito clássico é que a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, o tempo todo. Se você chegar em casa e você só tiver força para lavar a louça, lave sua louça. Aí amanhã cedo, quando eu descer, eu jogo lixo. Joga amanhã. Agora eu só quero esticar meu corpo ali no sofá, pegar um copo de café, ligar a televisão e só assistir, mais nada. Faça, é o teu corpo pedindo. "Ah, mas será que isso não é preguiça?". Não, muitas vezes é necessário. A gente precisa tirar o tempo da gente, o tempo para a gente parar, muitas vezes ficar no vazio, só, sem pensar nada, ou olhando para o nada, sabe, sem cobrar que tem que fazer almoço, que tem que levar filho para a escola, que tem que limpar, que tem que passar, que tem que cozinhar, que ainda tem que trabalhar, sabe. Um momento só para você. Resgatar a si mesmo é lembrar quem você era antes de se perder nas demandas do mundo. Parece muito forte, né, muito pesado. É praticar a autoescuta, ouvir o que o seu corpo sente, o que a alma pede muitas vezes, e o que o coração cala
há anos está dentro da gente. Olha só como é forte tudo isso, como é poderoso. Eu sempre digo que nós estamos no lugar certo, na hora certa, para ouvir e para fazer o que tem que ser feito. E é se permitir voltar aos seus próprios sonhos, mesmo que eles pareçam esquecidos. Eu tenho certeza que enquanto eu falo, tem muita gente aí pensando em sonhos, muita gente colocando a cabecinha para pensar e fala assim: "Poxa, quanta coisa, quantos projetos". Porque você precisa se reencontrar. E só você pode viver com essa verdade, com essa presença e com esse propósito. É só seu, não é de mais ninguém. Você não precisa se desfazer dos seus papéis. Você não precisa separar ou falar: "E se eu não for mãe, eu não vou empreender, e se eu não empreender, eu não quero ter filhos". Mas eu quero todos esses papéis. Separá-los, aprender a administrá-los, mas principalmente se lembrar de quem está por trás de todos eles, que é uma mulher, que tem sonhos, nome, desejos próprios. Quando você voltar para si, para dentro de si, o mundo vai voltar a girar. Exatamente. Isso é muito forte. E o caminho é a integração, que você pode ser todas elas, mas você vai ter que escolher o que você nutre, não o que te esgota. E você pode criar mecanismos, ferramentas, sabe? Nós até falávamos isso na live passada com a Cleo, né? A gente é muito cíclico, né? A gente pode ter rede de apoio, algumas sim, outras não. Praticar o autocuidado também com nós mesmas. E essas ferramentas eu não lembro, acho que foi a Mari até que falou: "Ah, eu ponho tudo na agenda e às vezes eu acho que eu não fiz nada mas eu fiz muita coisa". Fez! Não se cobre tanto, sabe? Não se cobre tanto. Nossa, eu não fiz só, eu fiz tudo isso. É a diferença. Nós somos mulheres e a gente tem um peso muito grande sobre os nossos ombros. A gente já nasce com esse peso, com esta responsabilidade. Isso é estrutural, vem da sociedade, que nós temos que chegar num determinado ponto da nossa vida, a gente tem que casar, a gente tem que ter filhos, a gente tem que, né, ser o melhor possível, a gente tem que suportar coisas. Não, a gente tem que casar se a gente quiser, a gente tem que ter filhos se a gente quiser, a gente tem que empreender se a gente quiser. Se a gente só quiser ser mãe, tudo bem. Eu vou parar minha vida porque eu quero ser mãe. E eu consigo ficar em casa. Faça, não se culpe. No tempo certo você volta a trabalhar, seus filhos vão crescer. E daqui a pouco você não tem mais controle sobre eles, e eles vão embora. Então seja o que você quiser. Seja as três coisas se vocês quiserem também. Mas primeiro, olhem para si mesmas, se respeitem, se ouçam, pratiquem o amor próprio, o autocuidado. Isso é necessário. O que em você, é uma pergunta, você abandonou e quer resgatar? Sei que tem cabecinhas fervilhando com pensamentos. Façam essa pergunta para vocês. O quê? Às vezes pode ser uma coisinha tão pequenininha,
Qual passo real eu posso dar ainda hoje, quando eu sair dessa palestra? Porque nós precisamos pensar de uma maneira micro, porque às vezes a gente olha para as coisas e a gente acha que a gente tem que dominar o mundo, abraçá-lo. Não, pode ser micro. É nas pequenas que nós começamos, para que a gente chegue na macro. E você está preparado para começar? Está pronto? Está disposto? Não escolha entre seus papéis. Escolha a si mesma, escolha ser inteira, para que você possa desenvolver os seus papéis. Isso é um chamado, está dentro de cada uma de vocês. E chamado não é para ir para o palco, é cada uma dentro daquilo que se propuser a fazer, não é? Chamado é isso, é você olhar para você e ver como que eu posso transformar a vida de outras pessoas, de que forma. E cada uma de vocês tem, cada uma de vocês consegue. Eu estou aqui para ajudar cada um de vocês, se vocês quiserem ajuda. A Cleo está aqui, cada uma. Nós somos mulheres transformadoras. Nós somos mulheres que têm propósito. A gente não se contenta em ficar quieto e parado. A gente tem formiguinhas que cutucam a gente, que mordem, entende? Então, se nós temos essa chama que nos move, nós temos que passar isso para frente, ajudar outras mulheres. Sempre vai ter alguém que vai caminhar contigo. Sempre vai ter alguém que vai querer segurar na tua mão. Entende? A gente não consegue. Existe algo muito maior dentro de nós. E eu vivi muitas dores, muitas. E eu me reencontrei diante delas. Algumas pessoas conhecem a minha história, algumas pessoas não conhecem. E quando vocês conhecerem, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E dentro dessa minha história de tanta dor, eu descobri minha missão. Por isso que eu fiz uma faculdade de 5 anos, mas não era o que me movia. Eu falava: "Não". E aí um dia minha professora falou: "Você é doida, você vai estudar 5 anos, gastar 5 anos da sua vida e vai deixar passar? Não é o dinheiro, não é o status, é quem você é o que você pode fazer pelo outro". E cada pessoa que eu transformo a vida, que eu seguro na mão e que eu consigo mudar, não é o dinheiro. É saber que eu mexi na vida daquela pessoa de uma maneira que ela nunca mais vai voltar para aquele lugar. E cada uma de nós tem esse poder. Eu e você carregamos luz, força, propósito. E hoje eu não falo com quem sabe tudo. Falo com quem caiu, quebrou, chorou, mas não se perdeu de si mesma. Eu me tornei a minha própria cura. E você também pode se tornar. E é isso que eu carrego. E é isso que eu transbordo. E se essa força te tocou também, então talvez você esteja pronta. Ô, Lua, linda! Pronta para se acolher com amor, para se cuidar da sua dor.
para fazer da sua história um legado. Todas nós podemos. Você não precisa ser metade de nada. Mais uma vez, você pode ser inteira e pode transbordar na vida do outro. E para finalizar, você veio para florescer. Se permitir é o primeiro passo. O resto, o universo alinha. É isso, gente. Às vezes a gente vai para um caminho, mas o próprio universo nos leva para outro. E acabou que foi muito mais emocional do que, né, didático o negócio, porque sempre tem alguém que precisa, sempre tem alguém que precisa do chacoalhão de ouvir, de se entender, de se conhecer, de buscar. E nós estamos aqui para isso, para se mover. E agora nós vamos voltar. E agora quem quiser falar, fique à vontade. Quantas de vocês já sentiram que estão sempre deixando uma parte de si para depois? A pergunta inicial. E aí? Vocês estão prontas para responder? Comecem. Fiquem à vontade, abram seus microfones, levantem suas mãozinhas. Mariellen, vai lá, Mari, diga, divida com a gente. Então, até brinquei ali, né? Queria ser só mãe, apesar de que a palavra só já carrega muita coisa. Mas a gente não consegue, né? A gente sente essa necessidade, né, de estender isso que a gente traz consigo, essa essência, essa vontade de ajudar o outro, né, da maneira que eu vim aqui, né, para esse mundo. No meu caso é a nutrição e as terapias integrativas. Então, mas por muitas vezes como mãe a gente, né, deixa quando o filho está doente. Ontem, né, o meu estava com febre, aí eu não faço uma coisa para mim para poder naquele momento dar prioridade, mas trazer essa consciência para que depois eu consiga, né, fazer algo por mim, seja passar um creme no rosto, que às vezes nem isso a gente consegue, tomar um banho sem ninguém chamando a gente, no silêncio, né, 5 minutinhos, ficar ali, né, naquela plenitude, ir no parque, caminhar, enfim, tô falando que me deixa feliz, né, mas realmente a gente, né, se anula algumas vezes, deixa ali adormecida, e eu anotei, né, algumas coisas que tu foi falando, que a gente se anula para ser a melhor possível naquele momento como mãe, ou para ser a melhor profissional possível no trabalho, né? E aí se esquece de si, que a gente saiba ser presença. Isso aí. Gratidão, Maria. Eu que agradeço por você ter absorvido tudo isso e que faça muito sentido na sua vida, de verdade. Essa é a finalidade. Gorete, meu amor, fale conosco. Boa noite, meninas, né? Pela idade já aqui, vocês já viram, né? Pois é, eu me identifiquei muito com sua história, certo? Eu vim assim no abuso de meu tio desde que eu nasci, creio. E criança não percebe. Então, abuso por si já não é uma coisa boa, ainda mais você vindo que é do seu próprio sangue. Então, eu vivi até casei muito cedo, certo? Conheci meu marido, eu tinha 12 anos, entendeu? Ele tinha 20. Ele me arranjou uma sócia, claro, né? Porque quem divide marido e gente não é amante, é sócia. Segura. Ó, vou Aí, anotar, vou pronto, anotar. pois é. Então, a sócia e tal. Eu tive gêmeos, depois um caçula. Eu disse, não, 6 anos depois aí veio essa bênção, meu baixinho. Estão com 44 anos, o outro está com 30, Lucas está com 32. Certo? Eu já tenho 4 netos.
E depois eu só trabalhava, e eu sentia que eu tinha uma sócia. E eu, cadê você, Gorete? O que você está fazendo por você? O que você está fazendo para você? Aí o que é que aconteceu? Eu disse assim, meu Deus, eu não estou preparada, porque meu pai não era presente, e a única figura masculina que eu tinha foi ele, de 12 anos, entendeu? Então eu disse, poxa, se eu terminar agora, ele vai pedir para voltar e eu vou aceitar, então não estou preparada. Então eu fiquei 1 ano, 1 mês e 12 dias para transformar, foi o amor em chega, me respeitar, me encontrar. Aí chegou o dia tal que uma frase dele foi o ápice, transbordou eu, tchau. Aí fiquei com os meninos e tal. Depois, ao invés de quietar, não, depois de acho que 5, 6 anos, arranjei outra pessoa. Que saco. E ficamos 18 anos, cada um no seu quadrado. Porque eu não permitia, porque eu tenho 3 filhos e pensava, são 3 homens e um marido que não é pai. Vai chegar aquele dia que eu vou ouvir uma discussão, aí vai ter, você não é meu pai. E aí, você vai ficar do lado de quem? Aí eu não quis. É. E para finalizar e resumir, pronto. Meu marido se tornou meu amigo, eu fiz questão, inclusive do meu segundo casamento, nós tornamos, é o que eu falei, gente, nós tivemos uma história, teve coisa ruim, mas tiveram as crianças, meus filhos são maravilhosos, um fez concurso agora do INSS, o outro é fisioterapeuta, é economista, e eu tenho 4 netos lindos, então teve um fruto, teve a beleza naquela coisa. Mas só que tem que eu ainda não tinha feito nada por mim, para mim. Aí eu disse, não, eu preciso ajudar outras pessoas a se encontrarem, a ver que tudo é possível. Então eu cheguei, contei para os meus filhos o que eu passei na infância, porque era uma coisa que eu nem conseguia falar, entendeu? Mas eles estavam já adultos, aí eu disse, olha, só não vou dizer o nome do santo, porque está vivo ainda a peste. E aí, está vivo. E aí eu não. Aí fica chato, né? E eu disse, não, eles podem tomar uma atitude com relação a. E hoje a culpa nunca foi minha, foi só dele, então eu não vou carregar essa mochila que não é minha. Certo? Eu vivi muito tempo com aquele neon na testa, achando que todo mundo estava sabendo daquilo que eu estava vivendo, e isso me deixou muita coisa para fazer. E pronto, hoje eu digo assim, hoje eu estou com o segundo casamento, que eu não aconselho ninguém. Antes de você conseguir o segundo, pergunte, você já fez terapia? Se ele disser não, não entre. Porque, minha amiga, antes, se não fizer terapia, não vai não. É esparro. Né? Mas aí, pronto, hoje eu estou fazendo assim. É vivendo um dia após o outro, faço meus atendimentos aqui, mas ainda não estou completa, porque como eu digo para ele, eu digo, olha, se você fosse mais jovem, porque ele vai fazer 80, mas tem gente de 83, 84 que funcionam, estão aí na rua fazendo. Aí eu estou dizendo assim, rapaz, se você fosse mais jovem, eu juro para você que eu ia assinar qualquer papel em branco. Ia dizer, tchau! Mas hoje em dia isso é abandono de incapaz, eu não posso, eu vou presa. Então eu tenho assim, mesmo até para eu estudar, não tive apoio nenhum, mas olha, eu disse, eu vou conseguir, chega de fazer só para os outros e para mim. O que é que eu fiz? O que é que nós fazemos? É o que ela falou, tira meia hora. Quando aqui em casa está um saco, eu desço com o meu pet, chego lá no fundo, assim, Ave Maria, planta, natureza, eu sinto e agradeço. Aí subo energizada. Aí pode mandar, venha. Aí entra por aqui e vaza. Entra por aqui e vaza. Certo? Então a gente tem que aproveitar, gente. Eu com 66 anos, eu me sinto bem, entendeu? Me sinto assim, só não consegui ainda justamente ter os meus horários, porque eu
preciso cuidar dele, queira ou não queira, foi eu quem escolhi, então esse BO foi meu, entendeu? Não tem mais como dizer, não quero, vá, para quê? Não pode. Certo? Minha neta morou aqui comigo até 13 anos, mas eu já criei ela sabendo, um dia isso vai acabar. Eu já fiz o planejamento. E justo, dito e feito, quando ela cresceu, mamãe veio buscar, porque já estava pronta. Entendeu? Vou te ser franca. Eu, às vezes, eu não sei se é feio, mas eu não lembro muito. Me perdoe, mas eu amo, não deixo de amar. De vez em quando falo oi, ela vem aqui, de vez em quando mora aqui perto, mas eu acho que ela é mãe e tem direito. Se ela esquecer esses 13 anos, esse BO também não é meu. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Mas eu aprendi a não usar a perda. Eu perdi. Ela, não, eu ganhei. E ensinei e dei o meu melhor. Talvez a mãe também dê o melhor dela. Me dou bem com a mãe dela, tudo bem. Mas a gente tem que estar meio casquinha, viu? Porque o mundo traz coisas que se vocês todas, algumas têm idade de ser minha filha. Então, estou falando aqui até como uma mãe, certo? Atendo muitas aí que realmente é relacionamentos, esquecem daqui, gente, dói. Aí estão segurando numa corda, num cabo de guerra, a mão está sangrando, o sangue está escorrendo, mas não solta o diacho da corda, misericórdia. Viu? Então, eu já falei demais, desculpe. Beijo para todo mundo. Espero ter ajudado em alguma coisa. Gratidão, Gorete. Maravilhoso sua contribuição, linda história. Eu acredito que você tem muito mais coisas ainda para dividir com a gente e o tempo certo vai chegar para você trazer aqui. E muito obrigado por estar presente. Lua, contigo, meu amor. Boa noite. Agora eu já consigo compartilhar, já estou menos emocionada. Mas eu dei uma choradinha porque eu estou emotiva mesmo, que eu estou no meu período, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá. Me conectei muito com a tua história, né, com a tua palestra, com os assuntos que você trouxe num geral, porque a gente já conversou isso numa call, então ela sabe o momento de vida que eu estou vivendo, onde finalmente eu estou assumindo, né, o meu propósito, tomando coragem de compartilhar também a partir das minhas vivências, da minha transformação de vida, que também veio de muita superação, de muita dor, né, de coisas assim que eu nem compartilho mais, porque já gosto de deixar lá, já está superado, já passou, mas curas geracionais, então eu, como consteladora também, entendi que eu estava ocupando espaços que não eram meus, carregando dores que não eram minhas, e aquilo tudo era muito pesado, assim. E hoje, graças a Deus, eu consigo viver uma vida onde eu tenho um relacionamento saudável, onde eu me sinto mais leve, porque eu consegui soltar esses pesos. Eu tenho 29 anos, tá? Mas realmente, assim, não é sobre idade, não é. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem, né, a sua caminhada, a sua jornada, e só quem usa o sapato sabe. Mas dentro da minha vivência, assim, graças a Deus, hoje eu me reconheço uma pessoa muito abençoada mesmo, por ter esse nível de consciência, de entender, né, de separar tudo isso e poder, então, transbordar na vida de outras mulheres também, a partir da minha transformação, da minha cura interna, né? E eu, ouvindo você falar, eu fiquei pensando, meu Deus, olha como o universo é perfeito em todos os seus sentidos, como uniu nós duas de uma forma que a gente sabe, né? E amanhã a gente tem uma conversa, então amanhã eu vou te abrir e falar mais algumas viradinhas de chave que vieram, mas como realmente o universo ele vai unindo, né? Principalmente nós mulheres que temos essa sensibilidade de entender que a tua cura também é a minha cura, que a minha cura também é a cura da Gorete, e assim por diante, né? Então, eu me emocionei, gente, e estou ainda um pouco emotiva, estou com as minhas palavras um pouco... muito obrigada por esse compartilhar, com certeza foi de muita valia, porque só é um combustível que cada vez mais para a gente continuar superando, levando, mas de um lugar fluido, né? De um lugar com amor, de um lugar de acolhimento, isso que é importante, tirar as armaduras
e finalmente se permitir, assim, viver esse feminino curado, né, que a gente tanto busca. Pelo menos eu falo do meu lugar, né? Tá bom? Gratidão. Legal, muito bom, Lua. Que bom que eu pude transbordar na sua vida, de verdade. É, é isso, né, gente? Sem palavras. Quem mais quiser falar, fique à vontade, divida, diga o que está sentindo, fale sobre a pergunta que eu fiz, né? Se vocês têm alguma coisa para dividir com a gente, fique à vontade. E aí, gente? Deise, Rose, Flívia, meninas, Cleo. Bora, Rose, solta a tua voz aí também, Rose. Eu estou dando tempo para elas falarem, né? Aproveitem aí, meninas, esse espaço, esse momento, né? Tão lindo. Eu tô aqui com meu menino dormindo até agora, ele acordou agora, então não repare se ele fazer aqui barulho. Mas é assim, ó, a gente é empreendedora, é mãe e tá fazendo as coisas assim ao mesmo tempo, né? Aí hoje eu ia pedir pra minha irmã olhar ele pra estar aqui assistindo, né? Aí ele pegou no sono assim, ai, foi no momento certo. Mas a grande sacada assim que me pega, que eu tenho que me autocorrigir ou, enfim, me curar, é a questão da culpa. Eu assim, me sinto sempre culpada. Se eu estou trabalhando, eu me sinto culpada por não estar com eles. Se eu estou com eles, me sinto culpada por não estar, né, administrando ou trabalhando, né? Se alguma coisa acontece, ou é culpa ou raiva, porque, ai, porque eu não estava naquele momento, por que eu não agi antes, né? Ontem, o meu mais novo caiu e ele fez um corte bem aqui assim na bochecha. E aí eu fui pro hospital, nem ia pro hospital, mas aí começou a sangrar, não parou, né? Eu levei ele pra Unimed, chegou lá, aquela coisa da insegurança, né? Eu falei com o médico pra botar uma colinha. O doutor com colinha não existe. Ah, doutor, bota uma colinha, uma fitinha, alguma coisa assim. Ah, eu prefiro fazer, botar a ponta, né? Aí ele me colocou naquela segurancinha, eu não queria que ele fizesse, né? Assim, então tá, mãe, a gente pode colocar um adesivinho, só que tu vai ter que ficar 7 dias com aquilo ali tapadinho, cuidando. Ele não pode suar, ele não pode tentar tirar nada, né? Aí quem disse que a gente segura a criança? Peguei atestado para ele essa semana, né? Sorte que eu tenho um apoio, tenho irmã, tenho cunhado, tenho sobrinho, sempre quando eu peço. O meu ex-marido também pega ele quando eu preciso, né? E só que é uma culpa exagerada que eu sinto, que eu sei que é exagero, que eu sei que eu tenho que curar isso em mim, mas assim, ele tá super bem, tá ali quase saindo, quase descolando já. Amanhã eu vou levar na pediatra, tá tranquila, vai olhar, né? Mas é aquela coisa assim, por ser crianças pequenas, a gente ser mãe, criança pequena que exige mais tempo, mais presença, e tu ainda ter que administrar o teu trabalho, o teu tempo, a tua agenda, isso acaba mais a casa, mais tu se cuidar, isso exige assim, como eu vou te dizer, sobrecarrega, né? Sobrecarrega a mente da gente. Agora tá pegando sono de novo. Era isso, gente. Gratidão, Rose, por contribuir. Estamos aqui, se precisar de alguma ajuda, de algum acolhimento, de bater um papo que seja. Estou sempre disposta, sempre solícita, tá? É só chamar. Vocês têm o número, né, ali no grupo. Só entrar em contato, tá bom?
Flívia, Tá vendo aí? travou. Eu tô aqui na cama vendo o videozinho. Então, gostei da experiência de hoje, achei muito interessante. Eu já deito 8h30, porque eu trabalho com hotel, e quem levanta 5 horas da manhã para comprar as coisas, para montar a mesa do café da manhã, sou eu. Então, essa obrigação é minha, então minha rotina é totalmente bagunçada. Enfim, tudo que vocês falaram aí, tudo que você falou, Maria, no sentido de se deixar de lado, eu fiz isso por um bom tempo. Eu sou casada tem 32 anos, casei muito nova também, e eu foquei muito na educação das minhas filhas. Eu tenho duas filhas, uma casada, que já tem uma neta, e a outra que vai casar agora semana que vem. Enfim, então eu tô assim, né? Eu estava até hoje fazendo academia e pensando, porque agora está findando, eu estou entregando a última, né? A gente tem muito aquela coisa assim. Eu estou entregando a última para o mundo, para a vida dela. E olha que ela já é formada, já é independente, já mora sozinha, e eu estou entregando ainda. Olha como que a gente ainda quer ser mãe até depois que elas já estão independentes, que deixa bem claro que não precisa da gente, mas a gente ainda quer por estar por trás ainda. Então, eu estou no processo de desmame, entendeu? E não é que está sendo difícil, está sendo aquele choque. Tipo assim, nossa, eu estou no processo de desmame, e agora? E agora? É a Entendeu? síndrome do ninho vazio, né? Isso, que agora só ficou eu e meu esposo, né? E assim, eu fiquei assim pensando, eu tenho que arrumar alguma coisa para me fazer. Então eu já estou tipo focada em academia. Eu já estou nesse processo há tipo assim 1 ano já. Então focada em academia, me cuidando, faço terapia, não fico sem fazer terapia. Já tem uns 6, 7 anos que eu faço. Faço minhas massagens e assim ainda estou sentindo um nível vazio, mas eu estou assim procurando mais dessa vez mesmo, principalmente esse ano, focar mais em mim também, que não é fácil. A gente deixa de viver para a gente deixa de fazer um cabelo, a gente deixa de cuidar, porque você quer proporcionar um estudo bom, um estudo de qualidade, quer criar seus filhos, né, da melhor forma. E eu fiz tudo isso, eu e meu marido. Então, assim, eu agora preciso focar mais em mim, preciso me encontrar novamente. Tudo isso que você falou aí, que as meninas falaram, que a Gorete falou, achei muito interessante. Era uma experiência de vida para nós, né? Eu gostei muito da exposição dela, das experiências que ela falou aí. E eu queria até perguntar a Gorete, qual que é a área dela? O que é a sua área, Gorete? Psicologia? O que é? Eu sou terapeuta e estou terminando agora neuro. Ai, que gracinha. Olha aí para você ver, né, gente? Então eu Bom, quero ser tipo Gorete, não desistir, tá sempre estudando, capacitando, formando. E eu amo estudar, amo ler também. Então, assim, para mim, eu estou vivendo uma experiência única. Esse ano vai ser um ano meio de baque, né? Mas o ano que vem eu quero recomeçar com focado mais em mim, focado mais no meu interior, na Flívia. Você fez uma pergunta tão interessante no início, né? E eu preciso me reencontrar. Eu preciso me encontrar. Porque eu fiquei perdida há muitos anos, eu estou perdida há muitos anos. E não é fácil. Quando você perde, você se encontrar é um processo muito demorado. Muitos traumas, muitas coisas que você vai vivendo, e para você se libertar disso não é fácil, é o tempo. Eu sempre falo uma coisa: o tempo é nosso maior aliado. A gente não pode desesperar e querer fazer tudo de uma vez. Então, assim, tá gostoso, gostei da conversa, gostei de ver vocês todas aqui, gostei da forma como você fala, Maria, uma forma tão carinhosa, tão devagar. Nossa, parece que é um poço de paciência, não é, gente? Eu sou esbarofida, esbaraiada, falo alto, grito, sou barulhenta, sou do norte de Goiás. Então, assim, sou bem goiana, bem sertaneja, então, assim, sou meia barulhenta, mas a sua forma é maravilhosa de passar a mensagem. Parabéns, gostei demais de estar aqui no grupo, tá bom? Eu te agradeço, Flívia, pela sua participação. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Eu estendo a você o que eu disse para todas. Precisar de mim, estou aqui, tá? E que bom que de alguma maneira tocou aí no seu coraçãozinho, né? E esse despertar é muito importante. É para que a gente vire uma chavinha, a gente entenda que nós
podemos ser heroínas, mas também precisamos muitas vezes de colo, Sim. né? E tá Uhum. tudo bem, não é fraqueza, não é demérito, né? É isso aí, tá? Uhum. E venha outras vezes, nós iremos fazer, né, Cléo, muito possível, outros encontros, né? Teremos aí mais encontros, né? Vamos fazer com que essa a nossa voz, né, seja ouvida por muitas outras mulheres, para que a gente consiga alcançar, porque tem tanta gente com tanta dor, com tantas questões mal resolvidas, e se a gente consegue, vamos fazer chegar até cada uma delas. Isso mesmo. Gente, tem mais alguém que queira falar? Tem Daisy, é, Elaine, enfim, Ju. Cadê Ju? Ju tá perdidinha aí, né? Mas ela fica bem quietinha, né? Quer falar, Daisy? Sim, tudo bom? Fique Boa à vontade. noite. Meu nome é Deise. Eu sou terapeuta mais na parte pessoal, na parte também sexual, onde eu faço as mulheres, às vezes, se encontrarem, né, como mulher. Eu também tive uma história também quase parecida com a de vocês, né, da Gorete, da Maria. Saí muito nova de casa e a maior faculdade que eu posso dizer foi a vida. Eu fui garota de programa há 20 anos, cuidei meus filhos, criei meus filhos, entendeu? Não tenho vergonha nenhuma disso. Ah, e muitas mulheres já me criticaram, por que que você não lavava uma roupa, por que que você não passava? Não tive suporte nenhum de família, era aquele pai que dizia, se sair da minha casa, você não volta mais, né? O pai dos meus filhos era totalmente abusivo e eu tive que cair nesse submundo e conheci, através desse submundo, várias mulheres que sofrem, vários homens também que sofrem com mulheres e que às vezes pagavam para poder conversar, porque não era só o sexo em si, sabe? Era a mulher que ela deixava de auto se cuidar, ela deixava de se ver, de se olhar, e achava assim, eu casei, está tudo bem, acabou por aqui. Então, a mulher, ela em si, às vezes, eu posso falar por experiência, que a maior faculdade minha foi a faculdade da vida. Às vezes, o marido tinha uma dependência de álcool, ela botava o marido para fora, ele não tinha com quem conversar e procurava a mulher de programa, e essas mulheres são muito mal vistas. Ai da sociedade se não fosse essas mulheres. Muitos estrupos, muitos abusos iam acontecer com meninas jovens, com nossas filhas, se não tivesse essas mulheres, que também são mães, entendeu? Que também estão ali para criar seus filhos e são apontadas, discriminadas por outras mulheres, entende? Então, eu ouvindo essa experiência e vendo esse submundo todo, que é um mundo paralelo que eu acho que vocês nem conhecem, eu vi amor, eu vi mães fazendo enxoval, garotas de programa fazendo enxoval para a mãezinha solteira, dando leite, eu vi caridade em meio que você fala assim, não tem amor nesse meio, mas tem, sabe? Então, também tem um ponto que eu quero dizer que, através do meu trabalho como terapeuta sexual, como sexóloga, a maioria das mulheres que tem algum tipo de doença é os maridos que levam para casa, e não é da garota de programa, não é. É a mocinha da balada que não vai usar um preservativo, porque a mulher de programa tem medo, ela se cuida. Existe um grupo, um núcleo que cuida dessas mulheres, tanto no Rio de Janeiro, o SUS está sempre ali, dando preservativo, dando remédio, dando esse tipo de acolhimento, mas a mocinha, a amante não vai usar o preservativo e vai puxar para o seu marido. Então, eu já peguei casos de mulheres que descobriram que são soro positivo e continuam com esse homem. Porque a maioria das mulheres que, ultimamente, no Brasil, tem esse tipo de doença são as mulheres casadas, que o próprio marido leva para casa. Então, a que ponto você vai se sujeitar a esquecer de você, a gente, como mulher, vai esquecer da gente, para poder ficar no relacionamento, uma dependência emocional? Entende?
Então, é sempre nessa base, e a minha faculdade foi a faculdade da vida, e essa faculdade ninguém tira, não tem formação acadêmica que tira da gente, entende? Não é sobre ser e também fazer um amor gostoso e ser a melhor. Não, é você ser melhor para você. É sobre isso, mais ou menos, que é meu trabalho, entende? Eu trabalho ali na cabeça das mulheres, quebrando esse paradigma, esse preconceito que foi endemonizado. Gente, o marido que procura a mulher fora, ele simplesmente ele ou tem um desvio de caráter muito grande, ele tem um desvio de caráter muito grande e usa isso, qualquer coisa, como desculpa, é onde você reconhece um relacionamento abusivo, né? Graças a Deus eu nunca permiti abusarem de mim, mas a gente tem que se amar, enfim, para resumir, para não ficar muito grande aqui, ter esse autocuidado e, além de amar qualquer pessoa, tem que amar a si mesmo. É sobre isso. Se amar em primeiro lugar, se pôr em primeiro lugar. Homem é um bicho, tá? É um bicho que, às vezes, muitas mulheres passam pano. Não, ele não é assim. Você sabe que ele é assim. Você sabe que ele não te respeita. Você sabe que ele não olha para outra e está dando sinais, você ainda continua nesse relacionamento. E, às vezes, botando culpa na mulher, coitada, que está lá para levar o alimento para casa, para os seus filhos, e está ali sem culpa nenhuma, porque ela também é mãe e só tem aquilo ali, a família ensinou que aquilo ali, ela só sabe fazer aquilo ali, acho que essas mulheres têm que ser respeitadas. É nisso aí que eu falo, e sobre instrução também, eu instruo as mulheres a se amarem, se reconhecerem, se não tiver um orgasmo, ter um orgasmo, não depender de homem para ter um orgasmo. Tem mulheres que têm 40, 50 anos, nunca tiveram orgasmo na vida. Pelo amor de Deus, me desculpa o meu jeito de falar assim mesmo, sou carioca, nunca se conheceram, nunca se tocaram. É aquele papai e mamãe, né? Me desculpa aqui, mas é aquele papai e mamãe que você, às vezes, você aceita, a mulher, nós mulheres aceita aquele papai e mamãe, aquela coisa, mas a parte de se conhecer, conhecer seu corpo e o prazer e ser feliz não está só para o homem, está para a gente também. Você não precisa de um homem para isso. Você pode se conhecer sozinha também, é sobre isso. Tá bom? Quem quiser algum dia conversar comigo, tirar alguma dúvida, a minha parte é totalmente nessa área de autoconhecimento do corpo, da mente, e vocês não fazem ideia como que faz bem você se conhecer, se satisfazer, ter aquele orgasmo gostoso, sem precisar de um homem para fazer isso para vocês. É isso. Desculpa. Deise, muito obrigado pela sua contribuição. Você sabe o carinho que eu tenho por você. A Deise veio por mim aqui, né? Eu que trouxe ela para o grupo, né? Eu que arrasto ela para muitos lugares e vamos. Tem que fazer acontecer. Mostra o seu valor, mostra o seu caráter, mostra quem você é. As pessoas precisam conhecer a sua história. Ela tem uma história de vida assim, uau, fantástica, né? E é merecedora de tudo que ela colhe hoje, de todas as coisas que acontecem de bom na vida dela. E eu tenho o maior respeito, carinho e admiração por você. Você sabe disso. É isso, gente. Se tiver mais alguém aí que queira falar, né? Temos a Ana, temos a Ju. Não, a Ju não vai falar, né? Eu acho que só temos a Ana e temos. Mas o rapaz não vai querer falar, né? Eu vou falar um Você pouquinho, posso? Posso, licença? Desculpa. Ô, Deise, ó, minha ex-nora, ela saiu daqui, foi ser garota de programa. Mas eu respeitei e a recebi em minha casa, certo? E você vê como ela se culpava. Ela tentava esconder aquela realidade, mas ela foi por opção, é outra coisa também, a gente tem que respeitar aquilo que ela queria. Certo? Aí até o dia que ela chegou e falou, você sabe o que eu faço? Eu disse, sei, mas esperei seu momento. Entendeu? Seu momento. Então, eu fui a pessoa em que ela chegava e falava essas coisas que você está falando. Porque a pessoa que trabalha na noite, gente, elas precisam conversar, precisa ter alguém que ouça sem julgamento, sem discriminar, sem recriminar. Certo? Ela vinha, vem, continua vindo aqui em casa, mas de boa.
Abraço, beijo. Só digo a ela, cuidado. E como você disse, elas têm muito cuidado. Agora ela já saiu, certo? E está tendo meu apoio em tudo. Não é porque é ex-nora. Não. É um ser humano, certo? E parabéns por você dividir isso com a gente. É muito bom, gostoso. Chamada em grupo. Gente, cadê? Você fechou a câmera. Ela fechou a câmera. Saí sem querer, gente. Obrigada, Gorete, obrigada. Eu estava ainda assim pensando, nossa, porque a sociedade, que bom que você tem essa mente, a sociedade, principalmente as mulheres, essa coisa de ser solícita da outra mulher, não é em todos os casos. Tem mulheres que apontam o dedo, que discrimina, né? E não é solícita a história da outra, não, sabe? Então, é um momento, isso não faz você, não é seu caráter, certo? Eu olhei para um esposo de uma amiga minha, porque é ensinado nesse meio, se você olhar para o namorado da outra mulher, você vai ter sequelas. Então, às vezes, no meio da sociedade, você põe uma prima dentro de casa que dá em cima do seu marido, e às vezes a mulher de programa, ela tem mais respeito. Está entendendo como que é bem complexo, quem não conhece esse mundo, esse submundo? Então, você é uma maravilhosa sogra, gostaria de ter tido você como você. A minha ex-sogra também, ela é um doce, ela me respeita, me chama de guerreira, eu criei meus filhos sozinha, sabe, sozinha praticamente, ela não pôde me ajudar, não me ajudou, mas hoje a gente tem contato, não tenho contato com o pai dos meus filhos, mas é isso, cara, é esse respeito, esse carinho, obrigado. É o que Maria falou aí, meu amor. Quando a gente se respeita e a gente coloca a gente na frente de tudo, não tem vergonha daquilo, entendeu? Maria falou tudo que a gente precisava. E a gente vê, tá certo. Bom, gente, tem mais alguém que queira falar alguma coisa, trazer algum relato? Fique à vontade, que depois a Cleo vai finalizar ali para gente. Gente, não tenham vergonha, esse espaço é para. Ai, Lua, a Lua já chorou litros. É isso aí, é sobre isso. E a gente está aqui para dividir, né, gente? Então, não precisa ter vergonha, não precisa ter vergonha de falar. Fale o que você sente, da forma que você sente, mas coloque para fora. Esse espaço aqui que vocês estão dando para a gente é tão bom quando você fala sobre o que doeu, o que você fala hoje não dói mais. É tão gratificante, sabia? Então, não tem mais lágrima, não tem mais isso, mais aquilo. Aí, pô, você fala assim, realmente, você fala como se você estivesse falando daquela lua linda que está ali, certo? Sim. Daquela flor. Então, não dói, não dói. Aí você, às vezes, você fala assim, quando você vê alguém assim, você fala, poxa vida, o que é que eu posso fazer para que ela também não sinta tanta dor? Primeiro, precisa querer. É dar o primeiro Exato. passo e não se cobrar, que não é de um dia para o outro, pelo amor de Deus. Cada um no seu quadrado, tem que respeitar o seu tempo. É isso aí. Leozinha, acho que é contigo, meu amor. Gente, estou impactada aqui com todas vocês, né? Primeiramente, agradecer aí a Maria, né, pela disponibilidade. Eu acho que hoje a moeda mais cara que nós temos é o tempo, né? Eu não acho, tenho certeza. Então, com dinheiro a gente compra muita coisa. Agora, o tempo, esse a gente não consegue comprar, né? E nem as perdas. Eu estou aqui hoje porque eu tenho uma missão de vida, o meu propósito é esse aqui, é estar aqui, é unir pessoas, principalmente mulheres, né, que eu trabalho com mulheres,
através do nosso clube. Eu digo que o clube é só uma ferramenta para que a gente una vidas e acabamos de presenciar um milagre aqui agora, né? Não sei de onde eu conheço a Daisy. Daisy. Eu acho que eu já conheço ela de não sei, de alguma palestra, alguma coisa, talvez, não sei. Ela não, nem o nome é estranho, nem ela. Mas, enfim. Parabenizar mais uma vez essa mulher incrível com essa história que realmente contagia e, acima de tudo, sim, a entrega dela, como a Flívia falou, é uma entrega de muita paz, né? Ela passa esse amor para nós, passa tranquilidade, e esse era o objetivo dessa palestra. Encantada com cada uma de vocês, né, que principalmente falaram, se expuseram, isso é muito lindo. Mais lindo ainda, não existe, né, quem está mais na frente, quem está mais atrás, existe o nosso momento, né? Eu me emociono também cada vez que eu falo dessas coisas, que eu vejo. Às vezes que eu fico me emocionando nem é pelas falas, mas às vezes é por estar aqui observando vocês, porque vocês fazem parte de um sonho que eu tive na infância, né? Não sei se vocês já sabiam disso, mas vocês estão aqui porque eu sonhei lá atrás, né? E aí eu me emociono. Quando a Flívia falou, né, que tá esvaziando o ninho, eu compactuo hoje, né, dessa experiência. Quando a Rose falou, já é um outro nível que eu estou, né? Então, tipo, eu olho para ela e falo assim, vai passar tão rápido. Quantas vezes eu queria uma bochecha rasgada aqui no meu colo, entende? E daí, às vezes, tá lá fora, tá viajando já, tá fazendo faculdade, tá, tipo, responde, né, pra gente, ou vai viver a vida. Então, assim, já passei por essas fases, também casei bem cedo, mas realmente esse é o meu objetivo. Agora há pouco, meio-dia, uma tia minha faleceu. Eu ainda não consegui chorar, né? Então eu vou precisar daqui um pouquinho desligar e chorar um pouco, porque é uma tia bem próxima. Mas a Maria perguntou: quer cancelar? Não, jamais. Não seria igual, né? Se a gente tivesse cancelado para trazer um outro dia. A mensagem ela traria a mesma, né? Mas não seria igual. Então, esteve aqui quem precisou estar, recebeu o chamado. Que mensagem, né? Como eu falei, só agradecer. Nós estamos caminhando nesse novo projeto, então o clube está aberto para todas vocês que estão chegando, não importa o que você faça, eu falo que é para empreendedoras, mas as aspirantes a empreendedoras também podem, também são bem-vindas. Aí a gente já mudou, né, o nosso layout. Se você é mulher, tem pele, respira, só vem, né, só vem. E o grupo está feito, né? Troquem os contatos de vocês. Eu sou especialista em networking, então o networking para você se tornar especialista de algo, você precisa ter 10 mil horas naquilo que você faz, e eu tenho ultrapassando já. Então, não percam os contatos lá no grupo do WhatsApp que foi feito, né? Troquem os contatos, troquem o Instagram, troquem experiências. Vou deixar lá no grupo também o link, caso vocês queiram fazer parte do nosso clube. Nosso clube não tem fronteiras, né? A maioria das mulheres são aqui da cidade de Criciúma, Santa Catarina, porque eu estou aqui, então acaba que eu conheço muitas mulheres, então a gente se concentra aqui. Mas a Maria fala de Jaraguá do Sul, a Daisy está falando ali, ó, que está no Rio, né? Gorete ainda eu acho que não está com a gente ainda, mas pelo sotaque também não é daqui. Então, assim, né? Temos mulheres de fora do país também, eu acho que não importa a localidade, tá? Somos uma comunidade, a gente veste uma capa, né, que está lá só para fazer negócio, mas é tudo brincadeirinha, a gente está lá só para se construir, se apoiar, sabe? E histórias conectam, né? A gente tem vários projetos dentro do clube acontecendo, a gente tem live que a gente faz toda quarta-feira com mulheres contando suas histórias, a gente tem um podcast aqui na cidade, claro que daí teria que ser presencial, a gente tem eventos presenciais que a gente faz, a gente tem eventos online, então, né, estamos aí igual o coração de mãe aberta para cada um. Cléo, eu quero palestrar também, como que eu faço? Bom, aí a gente precisa se conhecer a tua história, né, saber qual a história que você vai trazer para as mulheres, né, eu te conhecer. E eu sempre falo, né, precisa levantar a mão, precisa falar.
né? Como eu falei ali no início, tem mulheres que estão comigo caminhando desde quando eu abri o clube e não tiveram resultados ainda. É culpa da Cleo? Não. É o momento delas, é a hora certa. Assim como eu tenho mulheres que estão voando, que despertaram, que se ativaram. Então, a gente está lá, é realmente uma família, uma comunidade, e esse momento que a gente teve aqui é uma pitadinha do que tem lá no clube. Além de que eu falei que a gente tem a área premium também, que a Maria entendeu quando ela entrou no clube, que ela ficou ali, eu acho que uma semana, nem isso, ela já levantou a mão, Cléo, eu sou assim, 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 eu faço isso, 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 eu tô aqui, eu quero servir, eu quero ajudar, me coloca na frente de batalha, vamos, bora lá, né? Não precisa de 1 ano de estágio, nem 2 anos, não. Levantou a mão, estamos aqui, tá? Então, eu sou essa pessoa, como eu falei, daqui a pouco eu vou desligar, vou chorar um pouco, eu preciso, né? Meio de manhã eu saio cedinho, vou para Floripa, 260 quilômetros daqui, é uma estradinha, né? 2 horas de estrada, vou lá enterrar minha tia. E é isso. E a vida segue e a gente segue juntas. Tá certo? É isso. Se vocês Gente, quiserem falar mais alguma coisa. só antes de finalizar, como eu deixei lá no grupo, né? Todas as mulheres que participaram, vocês vão ganhar uma análise energética. Mas assim, eu não consigo mandar mensagem para todo mundo. Então, todo mundo que está aqui lá no grupo, só mandar: Oi, eu estava lá, quero fazer, vou marcar, vou passar para vocês o que tem que ser feito, e aí a gente vai fazer. É um presente para vocês, para todo mundo que ficou até o final, né? Então, é só chamar. Depois, mas ela não fez para mim. Só mandar um oi, tá? Porque eu sei que tem muita gente Levantar que a mão. entrou, outras que saíram, né? Mas quem quiser, não, eu não gosto. Tudo bem, respeito, mas quiser, só chamar. Manda um oizinho, tá? Que eu faço lá a análise de vocês, né? Isso é só uma pontinha do iceberg. Por quê? Porque a análise é só para a gente entender um pouquinho quem é você, né? Conhecer um pouquinho da sua história, ver como você se comporta, isso é muito legal, né? Muito bom. E é isso, foi um prazer assim, olha, imenso, imenso. Obrigada por todas as pessoas que eu convidei, né? O Aristides, a Deise, chamei a Lua, falei, Lua, você tem que ir, tem que participar, né? Porque é muito importante essa conexão, né? Obrigado por todo mundo que está aqui. É como a Cleo falou, o nosso tempo é a nossa moeda de troca mais cara que existe. E se nós estamos aqui trocando, né, essa moeda tão cara, tão preciosa, é porque vale a pena, né? Então, é gratidão, só gratidão. Então, assim, com o nosso trabalho, como que o nosso trabalho ele pode se estender, né? Como que a gente conclui uma palestra? Toda palestra tem que ter um fundamento, começo, meio e fim. O meu objetivo é trazer mais mulheres para o clube, certo? O objetivo da Maria é levar pessoas também para conhecer o trabalho dela, para desenvolver, né? Esse também é o... Como que a gente faz isso? Através das redes sociais, né? Então, se vocês... Depois a gente já tem alguns videozinhos ali colocados lá no grupo, se vocês quiserem printar a tela, postar, nos marcar, tá? Vai ser muito bem. Vou colocar lá no grupo também toda a minha descrição, tem os links ali para entrar no grupo, tem o link do Instagram, enfim. Tá bom? Agora a gente precisa fazer barulho na internet para que outras mulheres vejam o nosso movimento e queiram estar aqui com a gente também. Tá certo? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Durmam bem, respirem. Quem precisa chorar, chora. Quem puder chorar junto comigo, aí chora junto. E amanhã é um novo dia, amanhã tudo começa. Tá bom? Beijo no coração. Beijo, Gratidão, Maria, por sentimentos toda a para tua entrega, você. por cada um que esteve aqui. Tchau, gente. Tchau.